você vai encontrar um grande acervo de vídeos exclusivos sobre contabilidade. E lembre-se, curta as publicações. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar todas as novidades e lançamentos do canal. TV CRC PR. Na tela, o mundo da contabilidade. Olá, amigo contabilista do Paraná. Você lembra que quando lançamos o projeto Escola Técnica Normas Contábeis, a nossa intenção era suprir uma demanda da classe contábil por treinamentos eminentemente técnicos e avançados dentro do programa de educação continuada do CRC Paraná. Já apresentamos 2 treinamentos que tiveram grande aceitação por parte do público contábil, com milhares de acessos às aulas, disponíveis na TV CRC Paraná. São eles: Normas Contábeis, como aplicá-las corretamente, que foi apresentado pelo nosso presidente, o professor Laudelino Johann, e o outro tema, combinação de negócios, que foi apresentado por mim, que estou falando para vocês aqui nesse momento. Então é hora de seguir em frente com esse programa que já é de grande sucesso e trazer a vocês mais conhecimento. Hoje o assunto é instrumentos financeiros. O tema é por demais importante e quem vai abordá-lo é o nosso presidente do CRC Paraná, professor Laudelino Johann. Laudelino Johann, o seu currículo resumido: ele é contador, ele é bacharel em ciências contábeis, ele é especialista em contabilidade e finanças pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, é especialista em gestão tributária pela Pontifícia Católica do Paraná, a PUC Paraná, e também tem aperfeiçoamento em contabilidade internacional, adequação às normas de IFRS pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, coordenador geral da AIC, a empresa de consultoria empresarial. Ele é presidente do CRC Paraná na gestão 2020-21 e 2022-2023. Consultor de qualidade para prestador de serviços contábeis, professor universitário, vencedor do 3º e do 4º concurso, Prêmio Professor Orivaldo João Buzarello. Ele é palestrante do sistema CFC, Conselho Federal de Contabilidade, Abracicom, Fenacom, Unifenacom, Sescap Paraná, Sescom Rio de Janeiro, Sescom Santa Catarina, CRC Paraná, CRC Rio de Janeiro, CRC Santa Catarina, OCEPAR e Sescop, e dezenas de entidades da classe contábil do Brasil e empresas de grande porte. Autor de vários livros da área contábil. Senhoras e senhores, o assunto hoje é instrumentos financeiros e com vocês o professor Laudelino Johann. Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha pela TV CRC, a mais um episódio, a mais um tema que estamos tratando na Escola Técnica Normas Contábeis do CRC Paraná. Vou estar com você falando sobre instrumentos financeiros. Esse tema está contemplado na NBSTG 39, que está na 5ª revisão, que fala da apresentação dos instrumentos financeiros, da NBSTG 40, na 3ª revisão, que fala da evidenciação desses instrumentos, e a NBSTG 48, o IFRS 9, então, contemplando aí parcialmente essas 3 normas. Vamos direto ao nosso roteiro de trabalho. Começamos fazendo uma breve introdução e uma apresentação desse tema. Em seguida, vou falar das definições e conceitos, que é importante para entendermos bem a questão dos instrumentos financeiros, e aí já começa a mostrar para você as categorias e as classificações dos ativos financeiros. Em seguida, a categoria e a classificação dos passivos financeiros, para daí chegarmos ao reconhecimento e à mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros. Já no item 5, a mensuração subsequente de ativos e passivos financeiros. Aqui sim começa a ficar mais interessante e entramos efetivamente no cerne do nosso assunto, instrumentos financeiros. E aí começamos a mostrar a contabilização de ativos financeiros, em seguida a contabilização dos passivos financeiros, para chegarmos à redução ao valor recuperável de ativos financeiros e como fazer o reconhecimento das perdas esperadas para esses ativos.
O item 9, a reclassificação dos ativos e passivos financeiros. E o 10, o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros. Vamos começar fazendo uma breve introdução, falando que a aplicabilidade desse conteúdo se aplica a todos os instrumentos financeiros, exceto para aqueles instrumentos financeiros para os quais exista outra norma que trate especificamente destes instrumentos financeiros. É o caso aqui dos ativos e passivos financeiros decorrentes de participações ou investimentos em coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto. Esses ativos e passivos financeiros estão contidos no CPC 18 ou na NBSTG 18. Também não está incluso dentro desse treinamento a combinação de negócios que está lá no CPC 15 ou na NBSTG 15. Benefícios a empregados será tratado na NBSTG 33, então logo não está no escopo do instrumento financeiro que vou apresentar para você daqui para frente. Os contratos de seguros também têm uma legislação específica, que é a NBSTG 11, então logo não está contemplado nesse treinamento. E para finalizar, os pagamentos baseados em ações, que está lá na NBSTG 10, também não será contemplado como instrumento financeiro dentro deste treinamento. Vamos falar então um pouquinho sobre a questão aí de coligada e controlada. Então nós temos ali, primeiro, quando nós temos uma participação relevante, por exemplo, 25% em uma outra empresa, nós estamos diante de uma coligada. Esse instrumento financeiro, ele será tratado na NBSTG 18, R3, portanto eu não vou abordá-lo aqui. A mesma situação se aplica para o caso dos investimentos quando nós somos controladores. Também está lá na NBSTG 18. Mas nós temos aqueles investimentos não relevantes, citei aqui um caso, 5% de participação. Isso é instrumento patrimonial, tá, como os demais anteriores, mas este sim nós vamos tratar no treinamento que estou começando com você. Então, recapitulando, os instrumentos patrimoniais relevantes em coligadas e as controladas também são instrumentos patrimoniais tratados em norma específica do Conselho Federal de Contabilidade. Já o instrumento patrimonial não relevante, ele também está dentro do escopo do nosso treinamento. Vamos falar alguns conceitos que iremos abordar ao longo desse treinamento. Então, o primeiro passo eu vou falar as definições de ativos financeiros, passivos financeiros e também um conceito de patrimônio líquido, para facilitar o nosso cronograma de estudos. Em seguida, eu vou abordar as categorias de ativos e passivos financeiros. E é bom que você já vá se acostumando, como ativos financeiros nós temos 3 categorias. Custo amortizado, que eu vou chamar no treinamento de CA, custo amortizado, VJPR, valor justo por meio do resultado, e VJORA, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, isso são as 3 categorias de ativos financeiros. As categorias de passivos financeiros, temos 2 apenas, custo amortizado e VJPR, valor justo por meio do resultado. Eu fiz essa abreviação para facilitar a vida, para facilitar o nosso treinamento. Então, CA, custo amortizado, VJPR, valor justo por meio do resultado, e VJORA, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Em seguida, o item 3, eu vou então falar do reconhecimento. Vou falar do reconhecimento, quais são os critérios para reconhecermos tanto ativos quanto passivos financeiros. Em seguida, como mensurar ativos e passivos financeiros inicial e subsequente. Inicial é quando nós nos tornamos parte desse ativo ou passivo financeiro. E subsequente é ao final de cada mês. Como mensurá-los? Depois, na linha do tempo, nós vamos falar da reclassificação. Então, os ativos podem ser reclassificados. Os passivos financeiros, a norma não permite a reclassificação após
realizada a primeira classificação deles contabilmente. Mas eu vou dar detalhes um pouquinho mais para frente. Já no item 6, então as perdas, como reconhecer perdas em ativos, esses critérios todos, e finalizamos o nosso treinamento falando do desreconhecimento da baixa de ativos e passivos financeiros. Essa é a linha do tempo que eu vou caminhar com você ao longo deste treinamento. Vamos lá então, vamos começar falando principalmente aí, então, de alguns conceitos e algumas definições para facilitar o nosso trabalho. O que é um instrumento financeiro? Instrumento financeiro é qualquer contrato que dá origem a um ativo financeiro para a minha entidade, ou um passivo ou um instrumento patrimonial para outra entidade. Então significa, isso é um instrumento financeiro ativo, por exemplo. Ativo financeiro é qualquer ativo que seja. Caixa, por exemplo, é um ativo, é um instrumento financeiro. Nós temos ali instrumento patrimonial de outra entidade também. Então nós temos um instrumento patrimonial. Nós temos contas a receber, conta a receber, duplicatas a receber, os clientes a receber, são ativos financeiros. Nós temos um outro, empréstimo a receber, também é um instrumento financeiro. Então significa, estou dando alguns exemplos para a gente entender melhor. Já por outro lado, os passivos financeiros, normalmente nós falamos que é uma obrigação que a minha entidade tem de entregar caixa ou equivalentes de caixa ou um outro ativo correspondente para liquidar esse passivo financeiro. Então significa contas a pagar, isso é um passivo financeiro. Nós temos ali empréstimos a pagar, também é um passivo financeiro, um instrumento financeiro passivo. Então, de posse desses exemplos, vamos mais algumas definições. O que é um instrumento patrimonial? É diferente de um instrumento financeiro. Então, instrumento patrimonial é toda vez que eu participo do capital social de outra entidade. Por exemplo, ações ordinárias que não são resgatáveis, que as resgatáveis são instrumentos financeiros, mas as não resgatáveis efetivamente são instrumento patrimonial. Alguns tipos de ações preferenciais também são instrumentos patrimoniais. Aqui nós podemos citar muitos, mas o nosso dia a dia, por exemplo, uma empresa limitada, as próprias cotas dessa empresa limitada são instrumentos patrimoniais. O que é um instrumento com opção de venda? Significa que eu, detentor desse instrumento, eu tenho o direito de, no vencimento, retornar esse instrumento ao emissor. Claro que normalmente eu acabo me comprometendo a pagar um valor por esse retorno, mas isso é uma opção que eu tenho, é um instrumento com opção de venda, eu posso retorná-lo se eu quiser. Um outro conceito importante, nós vamos falar ao longo do nosso treinamento, derivativo. O que é um derivativo? Poderíamos entrar aqui e falar muito tecnicamente, mas de maneira bem simples, os derivativos, eles podem ora ser ativos, ora podem estar no passivo. Derivativo é sempre que algo deriva de um outro ativo. Por exemplo, o valor é modificado em função de uma taxa de juros, de um preço de uma commodity, de uma taxa de câmbio. Então significa, se eu falar que eu tenho um ativo está atrelado a um derivativo, significa que o meu ativo vai mudar o seu valor atrelado a uma taxa de juros, a um preço de um outro instrumento financeiro, a uma commodity, uma taxa de câmbio. Então significa, se ele variar positivamente, eu posso estar diante de um ganho que eu reconheço como ativo, mas se ele variar negativamente, eu posso estar diante de um passivo. Então, derivativo, ora ele pode estar sendo mostrado no meu ativo da minha empresa e ora no meu passivo. Ao longo do treinamento, eu vou mostrar para você um caso concreto. Normalmente, um derivativo não exige nenhum investimento inicial ou investimento líquido inicial. Normalmente,
ele é muito tranquilo, é muito fácil de você trabalhar com ele no mercado e ele vai variar conforme esse derivativo. Normalmente ele vai ser contratado para ser liquidado numa data futura e durante esse período ele vai variar positiva ou negativamente. Olha um outro conceito de derivativo que eu trouxe para você, para facilitar o entendimento. O que são derivativos? Então, coloquei aqui, são contratos que derivam, que variam a maior parte do seu valor de um ativo subjacente, taxa de referência ou índice. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo. Por exemplo, pode ser que o meu instrumento financeiro esteja atrelado à variação do café, do ouro, de ações, taxa de juros. Sempre que há alguma variação atrelada a um outro ativo subjacente, eu estou diante de derivativos. Então, o nome que eu vou usar agora em diante são derivativos. Você sabe que ele vai variar em função de um outro índice ou taxa de referência. Índice de hedge. O que é um hedge? O hedge é proteção, é toda vez que eu contrato alguma coisa, algum instrumento para proteger uma operação que eu tenho. Então eu coloquei o que é um índice de hedge, é a relação entre a quantidade do instrumento de hedge e a quantidade do item protegido. Esse índice nós chamamos de índice de hedge. São conceitos importantes, eu trago mais algum. Quando nós falamos que um instrumento financeiro é mantido para negociação, significa que eu tenho esse instrumento dentro do meu modelo de negócios para ser vendido ou recomprado no curto prazo. Então, eu tenho ele para business. Eu não tenho ele como investimento. Eu tenho para negociação. Então, é importante esse conceito também. Normalmente, eu quero obter algum resultado no curto prazo. Eu estou ali para fazer negócio com esse instrumento financeiro. Seguindo em frente aqui, método de juros efetivo ou taxa de juros efetiva. É um método que nós utilizamos para calcular os juros das operações. Mais para frente eu vou mostrar como é que nós fazemos isso. Nós utilizamos esse método para fazer o cálculo do custo amortizado de ativos e passivos financeiros para que ele possa ser alocado sistematicamente para reconhecer a receita ou a despesa de juros no resultado ao longo do período pertinente. Então, ele vai demonstrar de maneira fidedigna esse custo amortizado para reconhecer tanto a receita quanto a despesa de juros ao longo de uma operação. Então, o método chama-se método da taxa de juros ou taxa de juros efetiva. Feito isso, podemos falar do conceito de passivo financeiro e patrimônio líquido. Normalmente nós temos alguma dificuldade de entender, será que é o patrimônio líquido ou será que isso é um passivo financeiro? O que determina o que é uma coisa e o que é outra, nós podemos nos apegar ali ao direito incondicional de evitar a entrega de um outro ativo financeiro, por exemplo, para liquidar uma obrigação. Por exemplo, toda vez que a entidade não tem o direito incondicional de evitar a entrega, de pagar por esse instrumento financeiro, nós estamos diante de um passivo financeiro. Bom, professor, mas o que é essa obrigação incondicional? Eu não tenho o direito incondicional, eu preciso fazer essa liquidação numa determinada data. O que é incondicional? Incondicional significa, está tudo contratado, quando chegar no vencimento, eu não tenho como evitar, de fazer esse pagamento, vamos falar assim que fica mais fácil. Então eu trouxe ali o item 108 da NBSTG 47, ele traz o conceito de direito incondicional. Então ele diz que é considerado incondicional se somente a passagem do tempo for exigida antes que o pagamento dessa contraprestação seja devido. Vamos dar um exemplo. A hora que um sócio integraliza capital numa empresa limitada, ele integraliza. E aí, será que é PL ou será que é um instrumento financeiro? É patrimonial, vai para o PL ou vai para o passivo?
Veja, quando o sócio integraliza, ele não pode chegar amanhã, bater na porta da empresa que ele é sócio e dizer, sobe o valor referente aí às minhas cotas que estou indo embora. Normalmente, existem N critérios para ele poder receber de volta esse capital que ele investiu. Normalmente tem acordo, tem contrato social ou estatuto que prevê alguma coisa, normalmente tem que oferecer isso para um dos sócios que já está na sociedade, direito de preferência. Então não é só a passagem do tempo. Aliás, via de regra, não se fixa o prazo para a devolução de um capital social. Agora note o contrário, o sócio faz um empréstimo para a entidade. Quando ele faz um empréstimo para a entidade da qual ele é sócio e tem um contrato dizendo que dentro de 6 meses a entidade se obriga a devolver, então significa somente existe o tempo que separa a devolução, né, desse valor. Então significa, então não é um PL, nós estamos diante de um instrumento financeiro passivo e não de um instrumento patrimonial. Então, bastante cuidado, esse conceito nós precisamos usar ao longo do treinamento, até para fazer a classificação correta, se é um instrumento financeiro passivo ou se isso é um instrumento financeiro patrimonial, tá? Então, nós vamos chamar de instrumento patrimonial e o outro instrumento financeiro. Vamos falar das categorias e depois vamos fazer essas classificações de ativos financeiros. Como eu faço a classificação de ativos financeiros? Como é que é isso? Vamos recapitular um pouquinho. O que é um instrumento financeiro? Eu compro um instrumento financeiro, por exemplo, vamos pensar, eu emprestei um dinheiro para um terceiro, eu tenho duplicatas a receber, é um instrumento financeiro, tá? Como é que eu mensuro isso no reconhecimento inicial? No reconhecimento inicial, pelo valor da transação. Show de bola. Mas, ao final de cada período, eu preciso classificá-lo. Eu tenho que classificá-lo já no início, para ao final de cada período, saber como eu vou tratar. E ao final de cada período, ou seja, no final de cada mês, a empresa precisa tratá-lo ou como custo amortizado, esse instrumento financeiro, VJPR, valor justo por meio do resultado, ou VJORA, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então vamos recapitular. Eu tenho um instrumento financeiro ativo. Por qual valor eu registro esse instrumento financeiro quando eu torno parte desse instrumento financeiro? No reconhecimento inicial, na aquisição desse instrumento financeiro, pelo valor da negociação. E aí, eu mantenho ele pelo valor da negociação ao longo do tempo, aí vai depender da classificação dele, CA, VJPR ou VJORA. Eu vou abreviar para facilitar, para que você possa entender bem. Então significa, ao final de cada mês, eu tenho que saber se ele é CA, VJPR ou VJORA, para saber como devo tratar esse instrumento financeiro dentro da minha contabilidade. Vamos falar então das categorias de ativos financeiros. Então a primeira categoria chama-se ao custo amortizado. Temos 3 categorias, a primeira é ao custo amortizado. O que é um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado? Significa que ao final de cada período, eu vou me preocupar exclusivamente com a remuneração desse instrumento financeiro, como os juros desse instrumento financeiro. Significa, se eu vou receber juros e mais alguma outra coisa, nesse caso aqui, eu vou me preocupar exclusivamente em levar para o resultado, mês a mês, os juros dessa operação. Se ele for um instrumento financeiro ao valor justo por meio do resultado, que eu vou de agora em diante chamar de VJPR, eu já me preocupo com 2 situações. Eu vou me preocupar sim com os juros, mas eu também vou me preocupar com a mais-valia ou menos-valia, vamos chamar assim, desse instrumento financeiro. Então significa, além de levar para o resultado mês a mês os juros, eu vou levar para o resultado a variação a valor de mercado
desse instrumento para mais ou para menos. Então, bastante cuidado. Os ativos financeiros classificados como CA, eu me preocupo exclusivamente com os juros. Os VJPR, eu me preocupo com os juros e também a variação a valor de mercado. Eu vou aqui denominar de mais ou menos valia. E ela vai também transitar pelo resultado. Qual a terceira categoria? Nós temos aí ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Eu vou denominar de VJORA, que é uma abreviatura que eu mesmo criei para facilitar o nosso entendimento. Para estes ativos financeiros, eu vou também me preocupar com duas situações. Primeiro, com o reconhecimento dos juros no resultado, mas a mais ou menos valia, que é a variação a valor de mercado, ela vai transitar pelo PL, ao invés de transitar já de imediato pelo resultado. Então, recapitulando, custo amortizado me preocupo só com os juros, já o VJPR e o VJORA eu me preocupo com os juros que vão sempre para o resultado, e o VJPR, a diferença valor de mercado mais ou menos valia, vai para o resultado, e o VJORA, a mais ou menos valia, vai dentro do meu patrimônio líquido. Então, estas são as três categorias. Você deve estar curioso e perguntando, professor, e como que eu sei se é CA, VJPR ou VJORA? Calma que a gente já vai tratar disso, nós já vamos tratar dessa questão. Lembrando, sempre que eu vou reconhecer os juros, eu vou usar a taxa efetiva de juros para reconhecer esses juros no resultado. Tá? Como é que eu faço então a classificação? Antes do advento da NBCTG 48, nós fazíamos isso com base na intenção. Agora eu risquei. Não é mais com base na intenção da administração, e sim com base no modelo de negócios e nas características do fluxo de caixa envolvido nesse instrumento financeiro. Calma que eu já vou explicar, já vai ficar tranquilo, para que a gente possa entender. Primeira coisa, eu tenho que avaliar se a empresa, no modelo de negócio, sempre olhando para trás, como é que é o modelo de negócios para esse instrumento financeiro? É manter o instrumento financeiro para receber o fluxo de caixa? Ou seja, eu vou ter o direito de receber, vou esperar a data certa e na data certa eu recebo. Eu não vou negociar esse instrumento financeiro antes do vencimento. Então, eu tenho ele para manter até o final e, no final, receber esse fluxo de caixa. Outra coisa, para negociar, vender e ganhar com a venda, daí já é diferente. Então, eu tenho um instrumento financeiro, ele tem um prazo definido para a realização, mas eu costumo, com o meu modelo de negócio, eu vendo esse instrumento financeiro, eu faço a circularização desse instrumento financeiro. Então eu tenho ele para ser negociado, para ser vendido, inclusive tentar ganhar com essa venda. Então sempre eu tenho que olhar o meu modelo de negócios. Aqui vem a primeira dica. Primeiro passo para você, contador ou contadora que atua dentro de uma empresa, que faz a contabilidade de uma empresa e é responsável pela classificação dos instrumentos financeiros, é você olhar o modelo de negócio da tua empresa e criar uma política de reconhecimento dos instrumentos financeiros ativos e passivos. Esse é o primeiro passo. Como é que você vai criar essa política? Com base no treinamento que eu estou ministrando, você vai olhar, vai criar uma política e aí essa política você vai aplicar consistentemente enquanto a empresa não mudar esse modelo de negócios que ela vem aplicando ao longo do tempo. Quando que um ativo financeiro é considerado, é classificado como custo amortizado? A regrinha é o seguinte, vou trazer aqui, precisa atender duas condições. A empresa precisa manter esse fluxo de caixa dentro do modelo de negócio, então ela precisa ter este ativo financeiro para receber o fluxo de caixa, para receber nas datas respectivas de vencimento desse instrumento financeiro. Essa é a primeira regra.
Então vamos imaginar, eu tenho lá duplicatos a receber, outros instrumentos ativos a receber, tem prazos definidos para receber. O meu modelo de negócio, o que eu faço? Eu mantenho esses instrumentos financeiros para receber na data prevista. Eu não vou negociar, vender esses instrumentos financeiros. Segunda característica para CCA, eu posso receber somente o valor principal e juros, tá? Referente ao período. Então pode ser que eu venda sem juros, tá perfeito, mas se eu cobrar juros, tem que ser juros normais. Não pode estar atrelado a um outro índice, a um derivativo. Então tem que ser uma operação simples. Eu tenho um ativo financeiro que vai vencer numa certa data, eu espero sempre o recebimento na data respectiva e o valor que eu recebo corresponde ao valor principal e ao pagamento de juros simples, né? Não juros simples, mas juros normais. Não é uma operação estruturada com base em derivativo ou outra forma. Então aqui eu coloquei, além de receber somente os fluxos de caixa, e eu quero receber esse fluxo de caixa, eu tenho que ver o teste SPPJ. Ou seja, significa eu vou receber sobre o principal e pagamento de juros. Vamos dar um exemplo. O que é juros? Às vezes a gente pensa, puxa, juros é a remuneração do dinheiro no tempo, contemplando os riscos de crédito e tudo mais. E mais uma margem que eu quero para conceder essa extensão, a dilação do prazo de pagamento. Tudo isso é juro. Vamos dar um exemplo. A empresa faz um investimento, 100 mil por um ano, irá receber o IPCA mais 3%. Você fala, ô professor, tem um IPCA aqui. Será que isso está dentro dos juros sobre o principal e pagamento de juros? Sim, o IPCA ele não é um derivativo em si, ele apenas corrige a inflação. Então significa, eu vou receber o meu dinheiro no tempo, a inflação, e mais 3% de remuneração. Está perfeito. Agora olha o outro exemplo. Se eu tenho um instrumento para receber, um instrumento ativo, coloquei um investimento de 100 mil, vou receber o IPCA. Perfeito, até IPCA está ligado muito à inflação. Mas eu vou receber o IPCA mais a variação de um índice do Ibovespa. Opa, o Ibovespa já não é uma operação estruturada que contemple somente a remuneração do dinheiro no tempo, risco, etc. Não, ele já é especulativo, vamos dizer assim. Então significa, essa operação não passaria no teste, logo não poderia ser considerada como ao custo amortizado. Então bastante cuidado para estarem presentes estas duas situações. O que é um instrumento financeiro ativo VJORA, que nós vamos chamar de ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, é um nome técnico. Ele também precisa ter algumas características, são duas. Novamente, eu preciso manter esse instrumento financeiro, tanto para receber fluxo de caixa, quanto para venda desse ativo financeiro. Então ele é diferente do CA. O CA, eu quero aquele instrumento somente para receber ao final, no seu respectivo vencimento, fluxo de caixa, e ele é formado pelo valor principal e juros. Aqui não, ele é formado pelo valor principal e juros, que é a segunda, o B, mas ora eu levo ele até o vencimento, ora eu vendo ele no mercado. Então significa, se o meu modelo de negócios, ora eu levo o instrumento financeiro até o vencimento para receber, e ora eu vou negociar ele pelo caminho, então significa que ele não é um CA, ele é um VJORA. Então, novamente, ele tem que ser mantido ou para o recebimento, ora para o recebimento, ora eu levo ele até o final e ora eu vendo ele pelo caminho. Então ele tem a condição de VJORA se ele for atrelado única, exclusivamente ao recebimento do principal e juros, tá? Então, bastante cuidado. Então, significa, primeira condição, eu preciso, ora, eu recebo fluxo de caixa, ora eu vendo. Se eu sempre receber, pelo meu modelo de negócio, para aqueles instrumentos, sempre receber o fluxo de caixa e ele é remunerado com juros, significa que é um CA. Se ora eu recebo o fluxo de caixa no vencimento, ora eu vendo ele pelo caminho, e ele também é formado pelo fluxo de caixa e mais
uma taxa de juros, então significa que ele é um VJ. Bastante cuidado para não errar essa questão. Todos os demais ativos financeiros, eles são, então, considerados aí como VJPR. Então, sempre eu vou fazer a classificação. É um CA? Perfeito. Não é um CA, é um VJ? É. Beleza. Se não é CA e não é VJ, ele é um VJPR. Normalmente o VJPR é uma operação um pouco mais estruturada. Normalmente temos derivativos envolvidos, então ele não passa no teste SPPJ, significa, ele não é só o pagamento do principal e juros. Ele é o valor principal, juros, mais derivativo, etc. Então, ele é um VJPR. Dessa maneira, nós podemos dizer que nós já sabemos classificar os instrumentos financeiros ativos. CA, VJPR e VJ. Tá? Vamos em frente. Vamos resumir isso. Custo amortizado. Então, ele tem que ter duas condições. Ser mantido para receber o fluxo de caixa. Então, eu não vendo esse instrumento. Eu sempre recebo o fluxo de caixa. E ele precisa ter exclusivamente retratar o fluxo de caixa, que é e também o pagamento do principal e juros sobre essa operação, que nós chamamos aí carinhosamente de teste SPPJ, teste sobre o pagamento do principal e juros. Essa é uma operação simples, é o que mais acontece no mercado. Então significa, nós temos um instrumento financeiro a receber, ele tem uma data de vencimento e ele vai ser pago pelo valor principal e mais juros. Então, está perfeito. E eu sempre mantenho dentro do meu modelo de negócio para receber no seu respectivo vencimento, então significa que é um CA custo amortizado. O VJ também tem duas condições, só que ele tem uma pequena diferença em relação ao CA. Eu coloquei em vermelho a diferença. Ó. Ele é mantido com o objetivo de receber o fluxo de caixa também e para vender, para negociar. Então, ora eu levo ele até o vencimento, ora eu vendo ele pelo caminho. E claro que ele também tem a condição que devemos receber exclusivamente pelo pagamento do principal, então nós recebemos o principal e juros dessa operação que eu chamei de teste SPPJ. Todos os demais são VJPR. Vamos tentar mostrar isso na prática, como que isso acontece, como que se dá isso, para ver. Então, o primeiro passo é classificar. Eu tenho um instrumento financeiro, eu tenho que olhar para trás, ver se a minha entidade, minha empresa já opera com esse instrumento financeiro e ver como ela se comportou no passado para ver o meu modelo de negócio. Como é que é o meu modelo de negócio? Não é mais a intenção, é um modelo de negócio. Com base nisso, o primeiro passo é fazer a classificação. Então, todo instrumento financeiro ativo, ou ele é um CA, um VJ ou um VJPR. Eu estou abreviando para ficar mais fácil. Vamos falar então das categorias e classificações dos passivos financeiros. Ativo financeiro eu já sei que tem 3, CA, VJ e VJPR. Vamos ver como são classificados os passivos. É mais simples ainda, nós temos duas categorias. Ao custo amortizado, então eu vou chamar de CA, e nós temos passivos, instrumentos financeiros passivos, VJPR, valor justo por meio do resultado. Significa, nenhum instrumento passivo, financeiro passivo, vai ser VJ, porque não existe. Só existe CA e VJPR. Vamos entender como eu sei se ele é um CA ou se ele é um VJPR. Para facilitar, eu criei aqui um fluxograma. Então, eu coloquei aqui embaixo que eu tenho VJPR e tenho CA. Este fluxograma você tem que seguir até você ficar craque na classificação. Aí você pode abandonar o fluxograma que você já entendeu perfeitamente. Primeira pergunta, sempre em forma de pergunta. Esse instrumento financeiro passivo possui um derivativo embutido? Opa, derivativo significa o valor dele vai derivar de algum outro índice, tá? Se a resposta for sim, ele é um VJPR. Acabou.
A resposta for não, não possuem o derivativo embutido nesse instrumento financeiro passivo. Eu vou fazer uma outra pergunta, tá? E a segunda pergunta que eu vou fazer, ele é decorrente da transferência de um ativo financeiro que eu não desreconhecido ou a abordagem de reconhecimento contínuo? Ah, puxa, não, ele não tem a ver com isso. Se ele é, ele também, se a resposta for sim, ele é um VJPR. Se a resposta for não, eu vou fazer a última pergunta. A contratação desse passivo financeiro é contingente em combinação de negócios? Ele foi reconhecido em função dessa combinação de negócios? Se a resposta é sim, ele vai ser um VJPR. Se as 3 respostas for não, ele vai ser um custo amortizado. Via de regra, para facilitar a vida sua, o CA, o custo amortizado, são operações mais simples. Não tem derivativo, não é decorrente de transferência de ativo financeiro que ainda não foi reconhecido, né? Ou ele não é algo que foi reconhecido contingentemente em combinação de negócios. Ele é uma operação simples, tá? É uma conta a pagar simples. Significa que ele é um CA. Aqui nós temos algumas exceçõezinhas a essa regra. Eu chamo a atenção aqui em vermelho. Contratos de garantia financeira devem ser mensurados subsequentemente, ou seja, a cada 30 dias, ao final de cada mês, pelo maior valor entre o valor da provisão para perdas ou o valor inicialmente reconhecido de acordo lá com os princípios da NBSTG 47, que trata do contrato de cliente. Então, bastante cuidado, tem exceções a essas regras. Uma outra questão que também deve ser observada são compromissos de conceder empréstimos com taxa de juros abaixo de mercado, que devem ser mensurados subsequentemente, ou seja, ao final de cada período, pelo maior valor entre o valor da provisão para perdas ou o valor inicialmente reconhecido, menos, se apropriado, o valor acumulado da receita reconhecida, já também de acordo com os princípios lá da NBSTG 47. Aliás, a maioria das normas que estão chegando revisadas do IASB no Brasil, elas vêm com base em princípios. E essa NBSTG 47, o CPC 47, ele está totalmente ali baseado em princípios que realmente é um novo upgrade para as normas de contabilidade vigentes no Brasil. Como é que eu faço o reconhecimento inicial? Isso é tranquilo. A grande sacada é ao final de cada período, que é o subsequente. Reconhecimento e mensuração inicial, tanto de ativos e passivos financeiros. Vamos lá então. Primeiro, reconhecimento inicial de ativos e passivos financeiros. Eu só devo reconhecer quando, e apenas quando, a minha entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Então significa, enquanto a minha entidade não se tornar parte de um instrumento, né, que dá origem a um ativo ou um passivo financeiro, eu não posso reconhecê-lo, somente nesse momento. O que isso significa? Que eu devo possuir o direito legal de receber algo, ou o direito legal, a obrigação legal de pagar algo. Então eu assinei um termo que me dá um direito de receber algo, eu devo reconhecer um instrumento financeiro ativo. Eu assinei, eu tenho um instrumento formalizado que legalmente eu posso ir num tribunal e ele tem validade. Aí eu estou diante de um instrumento financeiro passivo, porque é uma obrigação legal de pagar. Alguns cuidados aqui. Primeiro, compromissos firmes de comprar ou vender produtos e serviços normalmente não são reconhecidos, até que pelo menos uma das partes tenha cumprido esse contrato. Nós chamamos isso de ativos e passivos de contrato. Então, eles devem ser muito bem analisados e, normalmente, eles ainda estão lá também estão presentes na NBSTG 47, como na 48. Então, eu preciso ficar bastante atento para ver se, pelo menos, uma das partes começou a cumprir. Transação futura planejada.
Só transação futura planejada, não importa o quão provável seja, não é ativo nem passivo, pois a entidade não se tornou parte ainda, porque está planejada, mas eu ainda não me tornei parte. Parte, normalmente, nós nos tornamos com a assinatura de um determinado instrumento, de um documento jurídico. Então, bastante cuidado nisso aqui. Então, essa é a primeira etapa. Vencida essa primeira etapa, nós podemos avançar. Como que eu vou medir, mensurar esse ativo e esse passivo financeiro? A entidade deve mensurar o ativo financeiro e o passivo financeiro a seu valor justo. Cuidado, valor justo e valor de mercado nem sempre são sinônimos, porque mercado é o que se pratica efetivamente no mercado. Para ser considerado valor justo, eu tenho que ter um mercado mais constituído, eu tenho que ter um mercado formalizado, tenho que ter mais ofertantes, compradores, vendedores, etc. Para, a partir daí, eu ter condições de mensurar o valor justo numa operação normal, não forçada entre os participantes desse mercado. Atenção! Ativos e passivos financeiros classificados como CA, mais ou menos custo de transição, então tem que, se é o CA, eu vou pegar esses ativos e passivos financeiros, eu vou pegar o valor deles mais eventuais custos ou menos da transação em si. Contas a receber devem ser mensuradas pelo seu preço de transação. Então são pequenas regrinhas de exceção que eu preciso entender bem para fazer o registro de maneira correta. Mensuração subsequente de ativos financeiros. Então, vamos começar como é que eu vou ao final de cada período. Reconhecimento inicial é tranquilo, normalmente os mais simples são pelo valor da transação, tá? E aí agora, ou o valor justo dessa transação, e agora, daqui para frente, chegou o final do primeiro mês, como eu vou mensurá-los? Como é que eu vou fazer essa mensuração? Então vamos passo a passo para nós entendermos tranquilamente. Começamos aqui. Vamos primeiro olhar aqui, mensuração subsequente de ativos e passivos financeiros, numa única tela. Os ativos financeiros, ao final de cada mês, eles devem já estar classificados custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, valor justo por meio do resultado. Então são 3 categorias e eu vou mensurá-los de acordo com essas categorias que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Os passivos financeiros, ao final de cada mês, eu vou estar com eles classificados ao custo amortizado ou por valor justo por meio do resultado. Então é CA ou VJPR para os passivos. Vamos começar a trabalhar a parte da contabilização. Aí fica mais fácil. Então sempre eu tenho que pensar a contabilização inicial, normalmente é pelo valor dessa operação, e aí ao final de cada período que nós vamos aplicar isso que está aparecendo na tela. Falei para vocês que nós temos 3 categorias de ativos financeiros, CA, VJORA e VJPR. Só que o VJORA, eu tenho uma exceçãozinha a essa regra, que eu posso ter um VJORA classificado como instrumento patrimonial. Lá no início dessa aula, eu falei que para situações quando você tem investimentos em outras sociedades irrelevantes, até citei lá, 5% daquela empresa é seu. Esse é um instrumento financeiro, patrimonial, que você pode classificá-lo como VJORA instrumento patrimonial. Então, aquele que você classifica aqui. Como é que eu faço a classificação? De posse dos documentos que lastreiam cada operação, eu vou começar a aplicar este fluxograma. Primeira pergunta que eu vou fazer depois que eu entendi a operação. É um investimento em instrumento patrimonial? Se ele é um instrumento patrimonial não relevante, que é o caso que eu citei, ele está contemplado aqui. Então ele é um investimento nada relevante que nós temos lá em uma sociedade. Beleza, se a resposta for sim, eu faço uma outra pergunta. Este papel, esse investimento é mantido para negociação? Eu tenho ele para
vender, veja, eu tenho que observar o modelo de negócios da minha empresa. Se a resposta for não, ele não é mantido para ser vendido e ganhar alguma coisa com essa compra e venda. Se a resposta for não, eu vou para a última pergunta. Eu posso fazer uma opção irrevogável de classificá-lo como VJORA e aí eu vou classificá-lo dentro, esses reflexos mês a mês, dentro do meu PL. É uma opção, mas eu também posso fazer a opção, né? Aqui já vou colocar aqui, ó, de não exercer de maneira irrevogável. Eu quero classificá-lo como VJPR. Então, se ele estiver perfeito, chegar até o final, eu escolho se eu quero classificá-lo como instrumento patrimonial, VJORA, ou quero classificá-lo como VJPR. Agora, se ele é mantido para negociação, ele vem direto em VJPR. Então, sempre eu tenho que seguir essa linha certinha para eu saber fazer a classificação. Agora, vamos voltar à primeira perguntinha. É investimento em instrumento patrimonial? Não. É um instrumento financeiro. Ah, um instrumento financeiro? Então a resposta vai ser não. Aí eu faço uma segunda pergunta. Os fluxos de caixa do ativo representam o juro principal? A operação, uma operação simples, a estrutura dela, que representa o valor principal e a remuneração de juros, o dinheiro no tempo, o risco da operação e mais uma remuneração sobre essa operação, é isso? Se a resposta for não, então significa que deve ter um derivativo embutido, etc. Ele vai ser VJPR. Se a resposta for sim, eu vou fazer uma outra pergunta. O modelo de negócios tem como objetivo receber os fluxos de caixa? Se a resposta for sim, acabou. Ele é CA. Se a resposta é não, porque às vezes eu quero receber fluxo de caixa e às vezes eu quero vender esse instrumento, eu vou ter que fazer uma nova pergunta. E aí vem a pergunta, o modelo de negócios tem como objetivo receber os fluxos de caixa e negociar os ativos financeiros? Se a resposta fosse sim, ele é um VJORA, porque ora eu recebo o fluxo de caixa no meu modelo de negócio para outros instrumentos da mesma natureza, ora eu vou lá e vendo eles no mercado. Então ele é um VJORA. Se não é nenhum nem outro, ele passa a ser um VJPR. Parece simples, parece tranquilo, isso aqui exige treino, dedicação. Você precisa efetivamente se qualificar para que depois de alguns meses você possa gradativamente ir abandonando, largando esse fluxograma e já saber fazer a classificação sozinho, sem olhar para esse fluxograma. Enquanto você não tiver firmeza, sempre siga este fluxograma para fazer a classificação desse instrumento financeiro ativo. Vamos ver contabilização de ativos financeiros, o passo a passo. Vamos ver situações reais. Eu tenho uma carteira de ações que a minha empresa tem e eu olhei o modelo de negócios e esse modelo de negócio me mostra que ele é mantido para investimento a longo prazo. Então significa, se ele é mantido para investimento no longo prazo, ele é um VJPR ou um VJORA. Por quê, professor? Novamente eu teria que ir aqui no meu fluxograma e percorrer o fluxograma e no final eu vou chegar à conclusão que eu posso exercer o direito de classificá-lo como um instrumento patrimonial, e ele seria um VJORA, é irretratável, ou eu poderia classificá-lo como VJPR. Por quê? É uma operação simples, a qual eu tenho e provavelmente vou levar até o vencimento. Olha uma outra situação. 2. Carteira de ações que a empresa tem como modelo de negócio transacionar no curto prazo. Gente, carteira de ações que eu tenho comprei para vender, ele não é uma operação que eu não tenho para ser mantida como investimento. Então significa, ele é um VJPR, tá? É VJPR. O 3, terceiro, recebíveis, qualquer recebível que a minha empresa costuma vender, ela tem esses recebíveis, mas ela não espera chegar o vencimento. Se ela esperasse chegar ao vencimento e fosse uma operação que contemplasse
o valor principal e os juros apenas, ele poderia ser um CA. Mas veja, são recebíveis que eu costumo vender para um fundo de investimento. Então é um VJPR, é o valor justo por meio do resultado. O quarto item, investimentos em títulos públicos do governo, que a minha empresa tem como modelo de negócio, manter até o vencimento. Títulos públicos do governo, normalmente eles remuneram apenas o valor principal, um juro e alguma taxa de mercado. Então significa, se eu vou levá-lo até o vencimento, ele é um título simples, ele é um custo amortizado. Vamos ver o quinto. Mais um. Aplicações em títulos da dívida, novamente, que a empresa mantém para a gestão de liquidez. Opa, já é diferente. Auferindo resultados com a venda, mas também com fluxo de caixa. Significa, ora ela leva até o vencimento, ora ela vai vendê-lo no meio do caminho. Ele é um VJORA. Então, bastante cuidado. Se você não conseguiu visualmente classificar, vá no fluxograma, até coloquei do lado ver mais, vá no fluxograma que eu te mostrei e você vai seguir as setinhas e você vai ver que ele vai se classificar exatamente como um VJORA. Vamos em frente, vamos trabalhar mais um pouquinho. Todos os ganhos ou perdas decorrentes do valor justo, mais ou menos valia, tá? Essas perdas eu tenho que levar, ora para o resultado, na maioria deles eu levo para o resultado, ou eu levo eles para dentro do PL. Coloquei aqui o balanço, instrumentos ativos, passivos e uma demonstração do resultado, só para você visualizar onde vai mais ou menos valia. Então, dos instrumentos financeiros que são classificados, tá? Que são classificados a valor de mercado, tá? Que não são CA, por exemplo. Então significa, se eles foram classificados como VJORA, eu vou levar essa mais ou menos valia, essa variação no valor justo, dentro do patrimônio líquido. Se ele foi classificado como VJPR, mês a mês eu vou levar essa mais ou menos valia, essa variação no valor justo, para dentro do resultado. Então tem que ter bastante cuidado para eu não errar aonde eu vou fazer essa classificação. Mas eu vou trabalhar bastante ainda para que vocês possam entender melhor daqui para frente. Mais algumas contabilizações para a gente ir treinando efetivamente. Comprei um instrumento financeiro pelo valor de R$100 em 1/5/2022. Estou colocando 2022, poderia ser 2023, não tem problema. Em 31/5, ele rendeu 15 mil de juros, R$15 de juros, tá? Coloquei valores pequenos para ficar mais fácil. E o valor justo desse instrumento é 124. Como contabilizar? Primeira coisa, eu tenho que saber se ele é um CA, se ele é um VJORA ou um VJPR. Então, depois que eu fiz a classificação, se eu descobrir que ele é um CA, o CA eu me preocupo exclusivamente com os juros. Eu não me preocupo com o valor de mercado, não existe essa preocupação. O que eu fiz aqui ao final do primeiro mês? Eu debitei instrumento financeiro R$15, que são os juros, tá? E creditei no resultado, né, a minha demonstração do resultado, R$15, recebendo estes juros, né, reconhecendo esses juros. Se ele foi classificado como VJPR, então a classificação que determina a contabilização. Eu vou fazer diferente. Os juros, eu vou debitar aqui instrumento financeiro pelo valor total. Por quê? Eu comprei ele por 100, agora ele vale 24, então eu debitei aqui 24, aumentei o valor do meu instrumento financeiro em R$24. Os juros eu levei para o resultado. A mais-valia também levei para o resultado, que é a diferença entre 24 para 15. Então veja que transitou pelo resultado. Vamos ver se ele fosse classificado como um VJORA, a classificação que determina efetivamente a contabilização. Aqui também o instrumento financeiro receberia os R$24, os juros sempre vão para o resultado, mas a mais-valia eu classificaria dentro do PL. Então aqui bastante cuidado, ó, mês a mês, juros sempre vai para o resultado.
Mais-valia, se for VJPR, vai para o resultado. Se for CA, você não faz nada com essa mais ou menos valia. Agora, o VJORA, ele vai sim ser classificado dentro do patrimônio líquido, tá? Porque é ali que ele deve ficar. Para frente eu vou te mostrar como você trata ele efetivamente no vencimento e etc, para você entender um pouco mais. Aqui, subsequente mês a mês. Vamos em frente. Esse instrumento financeiro aqui, bastante cuidado, se for um instrumento patrimonial, a mais ou menos valia, se for um instrumento patrimonial, nunca será transferido para o resultado. Significa que eu vou ajustando no PL e vai ficar ali. Se tiver, por exemplo, variação cambial, também não será transferido para o resultado, exceto dividendo que transita pelo resultado, tá? Então, tem algumas exceçõezinhas. Então, significa, se for um instrumento VJORA, financeiro VJORA, e esse instrumento tiver as características de instrumento patrimonial, ele foi ajustado, fiz a opção de classificá-lo ali dentro do PL, independente se ele tem resultado positivo ou negativo, ele não transita pelo resultado. Agora, se ele for um instrumento financeiro, aí sim, ele vai, no seu respectivo vencimento, fazer essa transição. Vamos fazer vários exemplos, vários. Esses exemplos eu peguei de concursos públicos, por isso que eu mantive, inclusive, as datas, tá? Foram nessas datas que essas perguntas estavam em algum concurso no Brasil. Vamos pegar aqui o valor aplicado, 600 mil, data da aplicação 1/10/2019, por isso que eu mantive a data. E o enunciado já dizia que a classificação era como valor justo por meio de outros resultados abrangentes, VJORA. Ele deu uma taxa de 1% ao mês e ele pede, depois de 30 dias, ele diz ali que o valor justo era 604 mil. E agora, se ele é um VJORA, o que eu vou reconhecer? Juros e também a mais ou menos valia. Então vamos primeiro calcular os juros. Como é que eu fiz aqui? 600 mil vezes 1% dá 6 mil reais. Então eu já sei que 6 são juros, mas o valor de mercado desse instrumento hoje, se eu fosse resgatá-lo, só valeria 604. Então significa que eu perdi. Tem aqui uma menos-valia, né? Mas vamos primeiro reconhecer os juros. Como é que eu fiz aqui então? Debitei aplicações financeiras, 6 mil reais, e creditei receita financeira no resultado, 6 mil reais. Show de bola! Agora vamos ver o que resultou esse valor de mercado. Então, se eu tenho 604 menos 606, eu tenho uma menos-valia de 2 mil reais. Como é que eu reconheço essa menos-valia? Eu reconheço menos-valia, uma perda que eu tive, eu reconheço dentro do PL, tá? Porque é um VJORA, e vou creditar aplicações financeiras, reduzindo o valor da minha aplicação em 2 mil reais. Vamos ver um segundo exemplo, também de concursos que eu peguei, de concursos mais diversos no Brasil, que tratavam de temas contábeis e instrumentos financeiros. Diz ali, o valor da aplicação 800 mil, em 1/10/2019, e ele foi classificado como uma CA, 2% ao mês, 820 mil após 30 dias. Vamos ver então como é que nós vamos fazer o reconhecimento. Primeiro passo, 800 mil vezes 2% dá 16 mil reais de juros. Feito esse cálculo, eu posso fazer o lançamento do juros. Juros sempre é igual para todos eles, CA, etc. Debitei aplicações financeiras, 16 mil, creditei receita financeira. CA, eu não reconheço nada além dos juros. Ah, professor, mas aqui o valor do mercado é 820. Isso é mercado. Mas como ele está classificado como ao custo amortizado, eu não vou reconhecer mais nada. Terceiro exemplo, 1 milhão de reais, novamente a mesma data, eu mantive a mesma data para facilitar. Ele é um VJPR, então eu trouxe um de cada classificação. Ele é 1,5% ao mês de juros e o valor justo dele é de 118 mil reais. Primeiro vamos calcular o juro. Peguei 1 milhão de reais vezes 1,5, dá 15 mil reais de juros. Vou debitar e creditar os juros. Então eu debitei aqui aplicações financeiras, 15 mil, e creditei receitas financeiras
no resultado 15 mil. Beleza. Opa, mas ele é um VJPR. Eu também devo reconhecer mais ou menos valia. Aqui no nosso caso, vamos pegar então o valor de mercado dele, R$118 mil, menos 115, então tem uma diferença aqui dos juros para o valor de mercado, uma mais-valia de R$3 mil. O que eu fiz? Como é que eu reconheci? Debitei aplicações financeiras, R$3 mil, e creditei mais-valia no meu resultado. Veja, dessa maneira você viu o primeiro passo, classificar o instrumento financeiro ativo, no nosso caso aqui. Segundo, depois de classificado vem reconhecimento inicial e as contabilizações ao final de cada mês. Ao final de cada mês, eu tenho que ficar atento se ele é um CA, um VJORA ou um VJPR. Então, bastante cuidado em relação a isso. Vamos ver mais algumas questões. Aqui eu peguei do concurso do auditor fiscal, é uma questão de 2018. A CIA Recursos Disponíveis realizou 3 aplicações financeiras conforme abaixo. Vamos ver como aplicar o conhecimento que eu trouxe para você. Então temos aqui 500 mil, 300 mil, 400 mil, todos eles foram aplicados na mesma data, 1/10 de 2018. O primeiro é mensurado como VJORA, o outro é CA, o outro VJPR, as abreviaturas fui eu que criei, falei para você. Você pode usar outra ou descrever o termo completo, custo amortizado, valor justo por meio do resultado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Taxa de juros do primeiro é 2% ao mês, o outro 1% e o outro 2% também. O valor justo, depois de 30 dias, 507 mil, 305, 409. E agora vem as respostas. Com base nas informações acima, o correto é afirmar que o valor apresentado no balanço de 31/10 de 2018 para as 3 aplicações financeiras foi de 118, B, o impacto no resultado foi de 21, ele vai trazendo alternativas. O C, o valor apresentado no balanço para as 3 aplicações, junto, é de 1.221? Não sei. E a letra D, o valor apresentado no balanço em 31/10 para as 3 aplicações somando, é de 1.219? Não sei. Vamos fazer o cálculo. O mais fácil aqui, é ver qual foi o impacto no resultado, porque a letra B, ele diz o impacto no resultado foi de 21 mil. Vamos ver se é 21, já matei. Se não é 21, vamos ver quanto que é, aí eu vou chegar à conclusão. Então, o primeiro passo aqui, vamos fazer esse cálculo. O primeiro, se ele é um VJORA, ele reconhece juros. Juros vão para o resultado. 500 vezes 2% dá 10 mil, mas o valor de mercado é 507. Significa que eu tenho aqui, vamos calcular todos os juros primeiro. Então, o primeiro, já calculamos 10 mil de juro. O segundo, 300 mil vezes 1% dá 3 mil. E o terceiro, 400 mil vezes 2 dá 8 mil. Então, eu já sei que esses são os juros. Mais valia de R$1.000. Então, significa, como é que eu sei? VJORA, eu reconheço juros, mas não vão para o resultado, vão para o PL. Então, eu não calculei. O segundo é uma operação CA. CA eu nunca levo mais-valia para o resultado, só juros. Então, também não me preocupa a mais-valia. Agora, o último é um VJPR. Eu levo tanto os juros quanto mais ou menos valia para o resultado. Os juros foram 8 mil, mas o valor de mercado é 409. Então, é mais R$1.000. Agora, posso somar. Se eu somar tudo, 10 mais 3 mais 8 mais 1.000, 22 mil. Puxa, o B me diz que o impacto no resultado é de 21. Não é uma pegadinha, não é verdade. Puxa vida, como é que eu vou resolver? Então eu sei que a letra B não é. Vamos ver quanto que vai ser o impacto, qual vai ser o montante dessas 3 operações no balanço. Vamos somar. A primeira é VJORA. VJORA sempre eu reconheço pelo valor de mercado, tá? Então, o valor de mercado que só está no meu resultado. Qual é o valor de mercado? 507. Está resolvido, tá? A segunda é uma operação CA. Eu não reconheço o valor de mercado, eu reconheço somente juros. E o juro dessa operação, 1% de 300, R$3.000. Então, 303 mil. O terceiro, ele é um VJPR.
VJPR sempre vão estar no meu balanço a valor de mercado. Qual o valor de mercado? Está lá em cima, 409. Somando tudo, R$1.219.000. Logo eu vou buscar as alternativas e encontrei na alternativa D o valor correto. Então veja que até nos concursos públicos você precisa saber classificar os instrumentos financeiros, no caso aqui ativos, para que a gente possa efetivamente ter êxito nos concursos públicos. E no dia a dia, nas empresas, não é diferente, eu preciso classificar corretamente. Como é que eu faço a contabilização de passivos financeiros? Passivo financeiro, como é que eu contabilizo esses passivos financeiros? Novamente, preste muita atenção, tá? Porque eu vou te mostrar somente uma vez esse fluxograma e temos duas categorias de passivos financeiros, VJPR e CA. Primeira pergunta que eu fiz aqui, possui derivativo embutido? Se possui, se a resposta for sim, VJPR. Se a resposta for não, eu vou ter que fazer mais uma pergunta e depois mais uma. Se a resposta não tem derivativo, eu faço uma outra pergunta. Este passivo financeiro é decorrente da transferência de um ativo financeiro que eu fiz, né, que eu recebi, não desreconhecido ou em abordagem de reconhecimento contínuo, que eu faço mês a mês? Se a resposta for sim, ele também é um VJPR. Se a resposta for não, eu tenho que fazer a última pergunta. Este passivo financeiro, ele foi assumido pela minha empresa numa contratação contingente em combinação de negócios lá no meu CPC 15? Se a resposta for sim, VJPR. Se a resposta for não, ele é um CA. Resumindo, as operações mais simples, mais comuns, que é apenas algo que eu tenho a pagar e não tem derivativo, não é decorrente de combinação de negócios, de transferência, que eu recebi algum ativo financeiro, etc. Tal, ela é uma operação mais simples, CA. As demais, provavelmente você vai classificar e vai ver que elas vão ser VJPR. Sempre que você tiver dúvida na classificação, volte para este fluxograma. Para frente, eu vou fazer a classificação, mas não vou voltar ao fluxograma, tá? Para a gente poder seguir o nosso treinamento. Eu chamo a atenção para você para algumas questões que são contratos de garantia financeira, eu não vou entrar em detalhes, que estão no alcance da NBSTG 47. Cuidado! Então você tem que tratá-los diferente. E também compromisso de conceder empréstimo a taxa de juros menores de mercado, também cuidado, que você tem que pensar eles dentro da NBSTG 47 do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos em frente, vamos brincar um pouco disso. Então, primeiro passo, empréstimo tomado junto ao BNDES. Gente, empréstimo junto ao BNDES, eu assino um documento, recebo um valor, me comprometo a pagar o principal e juros, via de regra não tem nada de derivativo, não tem nada disso, logo é uma operação bem simples, é uma CA. Se você tiver dúvida, volte ao fluxograma e veja com mais detalhes. Segundo exemplo aqui, nós temos aqui títulos a pagar com juros de 1%, mais variação do preço do contrato de soja futuro. Opa, contrato de soja futuro? Derivativo. Sempre que eu tenho derivativo, eu já sei que é um VJPR. Então eu não posso classificá-lo como CA, porque além do título a pagar com juros de 1% ao mês, ele ainda tem um derivativo, aí uma commodity, né, a saca de soja envolvido. Dúvidas, volte para o fluxograma. Terceiro, mais um exemplo, financiamento junto ao Banco do Brasil. Quando você contrata financiamento junto ao Banco do Brasil, via de regra você vai pagar o valor principal e juros. O juro contempla a remuneração do dinheiro no tempo, contempla ali o risco e etc. Mais uma taxa de remuneração desse dinheiro. Então significa uma operação simples. É uma operação que nós vamos classificar como custo amortizado. Ainda quanto à classificação. Quarto exemplo aqui. Fornecedores a pagarem 180 dias, com juros de 0,5% ao mês. Aí está tranquilo, seria uma CA. Mais a variação da cotação da arroba do boi gordo. Opa, um derivativo dentro do meu contrato? Tendo derivativo,
Lá no fluxograma, você vai classificá-lo direto como VJPR, valor justo por meio do resultado. Mais alguns detalhes aqui. Último, eu tenho um contrato, um passivo, arrendamento mercantil a pagar. Arrendamento mercantil, como não disse mais nada, normalmente é o quê? O valor principal mais uma taxa de juros. Ele é uma operação simples, classificado como custo amortizado. Sempre que tiver dúvidas, volte no fluxograma para vencer essa primeira etapa. Venceu a primeira etapa, vamos em frente para nós fazermos a contabilização. Trouxe aqui um exemplo. Contratamos um empréstimo no Banco do Brasil, valor contratado de 100 mil, aqui data qualquer. Normalmente esses exemplos eu pego de concursos públicos, etc. para mostrar para você que isso está no mercado, é assim que o mercado trabalha. Por isso eu mantive essa data aqui, 1º/5/2019, tá? Só para você entender. Juros no primeiro mês, R$500. Total de juros a pagar da operação toda, 5.500. No primeiro mês foi 500. Tá? Não se preocupe, professor, por que é 500? Enunciado do problema, que não precisa se preocupar de onde veio, porque é um enunciado. Como contabilizar o reconhecimento inicial após o primeiro mês? Decorreu um mês. E agora, como é que eu faço? Então, primeira questão, se é custo amortizado, se é uma operação de custo amortizado, o reconhecimento inicial que foi feito em 1º/5, ele foi banco conta corrente, recebendo 100 mil, ele foi creditado, empréstimo Banco do Brasil, 105.500. Por que 105? Porque todo o contrato, o enunciado me diz que tem juros de R$5.500. E reconheci um ajuste a valor presente de R$5.500. Isso é um reconhecimento inicial, mas agora você está me pedindo como reconhecer também após o primeiro mês. Como é que eu fiz? Como é que eu reconheci a despesa financeira? Se é custo amortizado, né? Por que é custo amortizado? Porque é uma operação que só tem o valor principal e juros, não tem derivativo, não tem nada, não foi reconhecido em combinação de negócios e etc. Tá? Como é que eu fiz aqui? Debitei a despesa financeira, foi para o meu resultado, R$500. Creditei ajuste a valor presente, R$500, tá? Baixando no meu passivo, tá? E dessa maneira eu fiz o reconhecimento. Senhor, tem mais alguma coisa para reconhecer? Não. Nesse caso, paramos por aqui. É dessa maneira que é feito. Seguimos em frente. Vamos mostrar mais um exemplo. Títulos a pagar com juros de 1% ao mês, mais a variação da saca de soja futura. Opa, derivativo. Então, VJPR, não é CA. Valor do título, 200 mil, totais de juros, 16 mil. Total de juros. Juros ao final do período, primeiro período, R$800. Variação da saca de soja positiva ao final do primeiro período, total, R$500. Como contabilizar o reconhecimento inicial e após o primeiro mês? Então, primeira coisa, eu tenho que saber que isso aqui é um VJPR, valor justo por meio do resultado. Reconhecimento inicial, debitei banco conta corrente, 200 mil, recebendo o valor, creditei títulos a pagar, 216 mil. O que é o 216 mil? É o valor dos juros. Professor, já dá para reconhecer a variação da saca de soja? Não, porque eu não sei. É após cada mês que eu vou reconhecê-lo. No reconhecimento inicial, não tenho como fazer. Mas eu fiz o ajuste a valor presente, destacando aí os juros dessa operação. Reconhecimento da despesa financeira após o primeiro mês. Debitei despesa financeira, que está no enunciado, R$500. Creditei ajuste a valor presente, baixando o meu passivo, que está ali reconhecido. Como é que eu reconheço a variação do derivativo? Debitei custo do empréstimo, porque significa se o valor desse derivativo aumentou, meu empréstimo também aumentou. Então, aumentei o meu empréstimo, o custo do meu empréstimo, já joguei no resultado e creditei o título a pagar. Tá? Então, significa a variação foi para o resultado, né, que foi um custo aí, o nome você pode livremente criar, variação do derivativo, custo do empréstimo, etc.
E, claro, aumentei o meu título a pagar no meu passivo. Dúvidas? Vá olhando, vai memorizando, volte para o fluxograma. Isso aqui normalmente exige realmente um estudo maior, tem que ler principalmente a NBSTG 48 para que você possa entender com mais facilidade. Vamos falar no item 8, estamos caminhando para o final do nosso treinamento. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros e como reconheço as perdas esperadas. Vamos tratar um pouquinho disso. Redução ao valor recuperável de ativos. Então nós temos aqui reconhecimento de perdas esperadas. Então, primeira coisa, eu tenho um título que em 31 de dezembro eu vou fazer uma análise dessas perdas incorridas. Sempre eu olho para trás. Primeiro passo eu olho para trás. Segundo passo, eu olho para frente, as perdas esperadas. Então sempre eu olho para frente. Normalmente eu olho 12 meses para frente, mas existem situações que eu tenho que ir além dos 12 meses. Vou mostrar isso para você a partir de agora. Quais ativos se aplica a redução ao valor recuperável? Reconhecimento de perdas. Aqueles que estão classificados como CA e também os instrumentos financeiros que foram classificados como VJORA e que tenham perdas dentro do PL ao final do período, tá? Só que isso não vale para instrumentos patrimoniais VJORA, tá? Só instrumentos financeiros. Vamos primeiro fazer uma análise. Vamos olhar o nosso balanço. Então nós temos aqui os ativos, coloquei recebíveis, ativo contratual, compromissos de empréstimo, contrato de garantia. Via de regra, esses são os principais ativos que nós temos reconhecidos. Ali está os passivos, que não interessa para nós, mas o PL nós temos ali dentro. Classificados os instrumentos financeiros VJORA e os instrumentos patrimoniais VJORA, tá? Então, eu posso ter ambos. O que eu tenho aqui? Via de regra, eu reconheço perda só para o CA, custo amortizado. Mas cuidado que tem a exceção do VJORA, instrumento patrimonial. Então, bastante cuidado. Aqui está a minha demonstração do resultado. E eu abri uma única conta, outras despesas operacionais ou perdas com instrumento financeiro, como você quiser chamar. Agora vamos começar a aplicar o conhecimento. Então eu vou estar preocupado com esses ativos financeiros que estão classificados como custo amortizado. Eu vou estimar as perdas esperadas inicialmente dos próximos 12 meses. Esta diferença eu vou levar ainda antes de encerrar meu período, para dentro do resultado. Eu já vou antecipar a perda dos próximos 12 meses. Mas eu também preciso olhar para os instrumentos financeiros que estão lá dentro do meu PL e que foram classificados como instrumento financeiro. Se esse instrumento financeiro tiver custo, ele tiver perda acumulada, essa perda eu vou descarregar também dentro do resultado. Cuidado, se eu tiver instrumento patrimonial com perda, essa perda eu não carrego para o resultado. Ela mantém ali dentro do PL. Então, bastante cuidado para não fazer confusão. Trouxe por escrito, ó, instrumentos financeiros classificados no PL como VJORA, que acumulam perdas, estas devem ser transferidas para o resultado quando você fizer essa análise de perdas. Agora, os instrumentos patrimoniais classificados no PL como VJORA, que acumulam perdas, estas não devem ser transferidas para o resultado. É tanto detalhezinho, cuidado para não se confundir nestes detalhes. Qual é o objetivo do reconhecimento das perdas? É reconhecer perdas de crédito esperada para todos os instrumentos financeiros, né, CA, né, no nosso caso, para os quais aumentou o risco de crédito, tá? Então significa, eu já sei que aumentou o risco, então eu já vou reconhecer, vou calcular e reconhecer para os próximos 12 meses, mas eu vou mostrar mais para frente que tem algumas situações que eu tenho que reconhecer até o final do instrumento se ele ultrapassar 12 meses. Como é que eu faço a minha análise de risco de crédito? A primeira eu vou colocar uma análise mais simplificada, quando está tudo razoavelmente dentro da normalidade. Na data do balanço, eu vou analisar se o risco do instrumento financeiro não tiver aumentado significativamente, desde o reconhecimento inicial daquele instrumento financeiro, eu vou
mensurar a provisão para perdas equivalente para os próximos 12 meses. Tá? Eu tenho que criar essa metodologia, evidentemente. A entidade deve comparar os riscos de inadimplência que ocorrem no instrumento financeiro na data do balanço, tá? Com a data do reconhecimento inicial. Então, está tudo igual, está razoavelmente, eu calculo somente para os próximos 12 meses. Vou mostrar novamente a linha do tempo. Eu tenho a data do reconhecimento desse instrumento financeiro. Ao final do período, eu vou comparar os riscos com os respectivos riscos que eu tinha nos respectivas datas de reconhecimento. E com base nisso, eu vou olhar, se tiver tudo dentro da normalidade, eu vou estimar os riscos para os próximos 12 meses e vou reconhecê-lo já como perda esperada dentro do meu balanço patrimonial. Então, bastante cuidado, mostro isso e, claro, transita pelo resultado como perdas esperadas ou um nome que você atribui dentro do teu plano de contas. Cuidado, chamei para atenção. A entidade pode presumir que o risco de crédito do instrumento financeiro não aumentou significativamente, desde que o instrumento financeiro possua baixo risco de crédito na data do balanço. Então tem que cuidar bastante. Veja, aqui vale a pena você se debruçar. O objetivo desse treinamento é abrir a mente, é mostrar situações, mas é sempre algo inesgotável. Significa, você, contador, contadora, precisa mergulhar efetivamente para você entender bem. Como fazer essa análise? Eu trouxe algumas ideias. A entidade não pode se basear exclusivamente em informações do passado. Ela precisa também olhar cenários futuros. Então ela tem que olhar mercado, cenários, como é que está esse cenário, se existe uma categoria de cliente, né, como ele pertence, como é que vai se comportar esse cliente dentro desse cenário futuro e tudo mais. Então, novamente, linha do tempo, sempre olhando para trás, aí eu já sei, já foi incorrido, minha inadimplência e tudo mais, e aí eu vou olhar para frente, mas sempre de maneira imparcial, ponderando essa probabilidade, sempre preocupado com o dinheiro no tempo. Tá? Eu sempre tenho que construir premissas razoáveis que possam dar sustentação para eu formar opinião efetivamente sobre esse risco efetivo dali para frente. Então, sempre olhando o futuro também, no nosso caso, 12 meses. Via de regra, nós podemos trabalhar com um modelo, a norma traz um modelo, que eu chamei aqui de modelo probabilístico. Então, ele classifica os instrumentos financeiros para efeitos de reconhecimento de perda em 3 estágios. Então, você também pode pegar seus recebíveis, que são CA, e classificá-los em 3 estágios. O primeiro estágio são aqueles instrumentos financeiros que não sofreram um aumento significativo no risco de crédito nos últimos 12 meses. E aí você analisar os próximos 12, ver se tem algum risco iminente. Se não tiver, você classifica ele dentro desta categoria, desse primeiro estágio. Segundo estágio, você vai classificar aqueles que teve um aumento significativo no risco de crédito, não há ainda evidência de perda. Tá? Analisar a vida toda do instrumento financeiro, daí já não analiso só 12 meses. Se eu tiver instrumento financeiro para 24 meses, 36 meses ou mais, eu vou até o final desse prazo desse instrumento financeiro. O que muda do primeiro para o segundo? Basicamente que já há um aumento, né, desse risco, mas ainda não tem uma evidência bem objetiva de perda. Mas eu já calculo o instrumento até o final, essa perda até o final. O terceiro é o estágio crítico. Eu já tenho evidência de perda, né, isso aumentou, a evidência de aconteceu. Eu também calculo a perda até o final, todo o período desse instrumento financeiro. Vou colocar uma legendinha para facilitar o nosso entendimento. RF, para resumir, Receita Financeira. TJEO, taxa de juro efetiva da operação. CA, custo amortizado bruto, então CA bruto, significa o quê? O saldo antes da provisão de perdas, então antes de eu calcular a perda. CA líquido,
é o saldo depois já da provisão das perdas. Para este primeiro estágio, eu vou calcular minha receita financeira, né, onde que eu vou calcular a taxa de juro efetivo da operação, ainda com base no CA bruto, como normalmente faço. No segundo, também, eu continuo calculando da mesma maneira. No terceiro, eu já vou aplicar a taxa, a minha receita financeira, ela já vai ser diferente, ela já vai ser pelo valor líquido ali, saldo depois da provisão de perdas. Este último, só esse último, a gente poderia falar horas, tá? Porque aqui neste estágio eu já preciso rever toda a questão da minha receita financeira. Aqui um exemplo, um recebível X, né? Eu teria aqui 1% de juro. Se ele se classificar nesse estágio, eu já tenho que rever toda, depois dessas perdas, eu tenho que recalcular tudo e eu vou mudar todo o meu reconhecimento. Novamente aqui eu vou ter que repensar tudo isso. Ainda quanto ao impairment, eu trouxe aqui o fluxograma que a própria norma sugere. Uma siglazinha aqui. Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, perdas de crédito estimativas para a vida toda, perda de crédito estimadas para a vida toda, tá? Para a gente entender bem. Ele também trabalha com perguntas. O ativo financeiro é um recebível comercial, recebível de leasing ou um ativo contratual? Ele quer, no fundo, saber se ele é um CA. Se a resposta for sim, segue em frente. O recebível comercial ou ativo contratual contém componente financeiro significativo ou é um recebível de leasing? Se a resposta for sim, eu vou em frente. Nesse caso, se contemplei essas duas situações, escolha de política contábil reconhece perdas para a vida toda ou realiza avaliação na mudança significativa do risco, tá? Então, voltando um pouquinho, se a resposta for não, eu reconheço para a vida toda, tá? Para a vida toda. Voltando lá em cima, o ativo financeiro é um recebível comercial, recebível de leasing, ativo contratual? Se a resposta for não, eu vou em frente. Vem a próxima pergunta. O instrumento financeiro é um ativo financeiro deteriorado, podre, adquirido ou originado, né, depois de adquirido? Tá? Se a resposta for sim, eu vou ter que recalcular, né? Calcula-se novamente aqui para a vida toda, como mostrei anteriormente. Aqui, se for não, tá? Ele me faz a pergunta: o ativo financeiro possui um risco de crédito baixo na data da avaliação? Sim, a opção. Reconhece perdas estimadas e também para os próximos 12 meses, ainda aqui a receita financeira com base no lucro, no custo bruto. Se a resposta for não, houve aumento significativo no risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial? Se a resposta for não, eu volto para a caixinha anterior. Se a resposta for sim, reconhece a perda para a vida toda do instrumento patrimonial financeiro. Se eu estou usando esse fluxograma, então eu tenho que ter bastante zelo, bastante cuidado, mas ele me ajuda bastante aí também para calcular as perdas. Item 9, reclassificação de ativos e passivos financeiros. O tema traz tanto ativos quanto passivos, mas eu já te adianto que passivos financeiros não podem ser reclassificados. Então vamos mostrar em que circunstâncias que eu posso reclassificar um ativo financeiro. Sempre e somente quando a entidade mudar seu modelo de negócios é que a gestão dos ativos, em relação à gestão dos ativos financeiros, é que eu vou mudar também, vou reclassificar esse meu ativo financeiro. Então significa prospectivamente uma mudança em estimativa, então vamos tratar assim, eu vou fazer a nova classificação e a nova contabilização. Já os passivos financeiros, a entidade não deve reclassificar, porque não tem base legal. Vamos mostrar então a reclassificação dos ativos. Aqueles que inicialmente estavam reconhecidos pelo CA, VJPR e VJORA. Um que estava reconhecido a CA e mudou o modelo, a gestão desses ativos, modelo de negócios, ele pode mudar então para VJPR ou para VJORA, seriam as duas alternativas. Em ambas as circunstâncias, é preciso mensurar o valor justo na data de mensuração da reclassificação, até porque o CA vinha pelo custo amortizado, então significa que eu vou avaliar o valor justo na data da reclassificação e a diferença entre o valor
que estava classificado e a diferença do valor de mercado. Se ele for classificado como um VJPR, vai para o resultado. Se ele for dali para frente reclassificado como VJORA, vai para o PL em outros resultados abrangentes. Se eu vinha trazendo ele classificado como VJPR e eu quero mudar para CA ou para VJORA, tá? Se eu mudar para CA, o valor justo na data da reclassificação vai se tornar o custo, o valor contábil bruto por ocasião da reclassificação. Então significa, eu vou pegar o valor justo, né, que já vem pelo valor justo, este valor justo passará a ser o custo. Se eu vou reclassificá-lo de VJPR para VJORA, na data de transição eu apenas vou continuar mensurando ele pelo valor justo, tá? E claro, dali para frente classificando ele como se fosse VJORA. Se ele estava classificado como VJORA e eu quero transferi-lo, quero reclassificá-lo para CA, a reclassificação do seu valor justo na data da reclassificação, ou seja, ele vai ser mensurado na data de reclassificação como se ele sempre tivesse sido mensurado ao custo amortizado. Então, bastante cuidado nessa reclassificação também. Agora, se eu transferir, eu quero classificá-lo dali para frente, ele era VJORA, vai para VJPR, simplesmente eu continuo usando o valor justo. E nesse caso, qualquer valor que eu tinha acumulado em outros resultados, né, as perdas, né, que estavam acumuladas, eu vou transferir para o resultado. E claro, se você mudou, reclassificou do VJORA para o CA, cuidado que também deve ser feita uma análise de perdas nesse novo CA para ver se está tudo dentro da normalidade. Chegando ao final do nosso treinamento, desreconhecimento de ativos e passivos financeiros. Que momento que eu desreconheço, eu dou baixa, eu tiro ele do ativo ou do passivo? Então vamos lá, como é que eu faço o desreconhecimento de ativos? Eu devo desreconhecer o ativo financeiro quando e apenas quando os direitos contratuais daquele fluxo de caixa expirarem. Então significa, eu não tenho mais direito a esse fluxo de caixa. Ou se eventualmente eu transferir esse instrumento ativo financeiro para uma outra entidade, por exemplo, eu também devo fazer a baixa. Quando que eu dou baixa, desreconheço um passivo financeiro? Apenas quando ele for extinto, a obrigação não existe mais, isso acontece normalmente pela liquidação, pelo cancelamento, ou o prazo expirou também, então significa que eu não tenho mais direito àquele passivo financeiro, não tenho mais aquela obrigação em relação àquele passivo financeiro. Esse é bem tranquilo, o mais difícil aqui é a classificação ao longo do treinamento e a contabilização, essa parte de desreconhecimento fica bem tranquilo. Ficamos por aqui com o nosso treinamento, quero desejar a você um bom estudo, que você possa aproveitar bastante esse conhecimento. Veja que são treinamentos que exigem um pouco mais de conhecimento, exigem um aprofundamento nesse conhecimento, que você pode fazer buscando nossos materiais, né? Buscando principalmente as normas, nesse nosso caso aqui, é o CPC 48, ou a NBSTG 48, para que você possa mergulhar nesse conhecimento e possa fazer a diferença no dia a dia. Para finalizar, gostaria de dizer para você que, como presidente do Conselho de Contabilidade do Paraná, a minha preocupação primordial é com o conhecimento de cada profissional da contabilidade. Porque o profissional com maior conhecimento certamente alcançará voos maiores também no desenvolvimento da sua profissão. Então significa, torne o conhecimento algo a ser buscado constantemente. Se apaixone pelo conhecimento. É este o caminho que vai fazer a diferença entre os que vão alcançar voos altos, extremamente altos, e aqueles que vão ficar com voos mais rasteiros, mais medianos. Espero ver você voando alto, fazendo grandes conquistas. E dizer a você, meu muito obrigado e até breve. Espero vê-lo em outras oportunidades e já aproveito para convidar você para assistir outros episódios aqui dentro da Escola Técnica Normas Contábeis que eventualmente você ainda não tenha assistido. Até breve, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
O aplicativo para celular do CRC Paraná coloca informação, atualização e serviços na palma da sua mão. No app CRC Paraná, você tem acesso a informações sobre o Conselho, notícias de interesse da classe contábil, seus dados cadastrais e a nossa agenda de cursos e palestras. É só baixar o app CRC Paraná gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular. Acessar, seguir as instruções na tela e pronto! Com ele, você, profissional contábil com registro no CRC Paraná, pode consultar e atualizar informações cadastrais, inscrever-se nos nossos cursos e palestras e até mesmo consultar sua situação financeira e gerar boletos para pagamento de débitos. Profissional contábil, este é o seu app. Você mais próximo do CRC Paraná. E o CRC Paraná, bem mais próximo de você.